E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Paulo Eduardo Chichensny e nós vamos conversar hoje sobre imunidade adaptativa humoral. Esse termo moral é interessante. Desde a antiguidade até o século XIX, acreditava-se que a saúde dependia de 4 fluidos corporais: os humores, o sangue, a fleuma, a bile preta e a bile amarela. E a imunologia adotou o termo imunidade humoral para descrever a imunidade conferida por moléculas protetoras chamadas de anticorpos. Nós vamos seguir esse roteiro aqui. Linfócitos B de bola, receptores de membranas dos linfócitos B, apresentação do antígeno ao linfócito B, tipos de antígenos que ativam o linfócito B, ativação do linfócito B, resposta imune primária e secundária. Em relação aos linfócitos B de bola, nós vemos que os linfócitos B representam 5 a 10% dos linfócitos do sangue. Ou seja, a maior parte dos linfócitos são T de tatu. E destes linfócitos T, 65% são linfócitos T helper. Os linfócitos B, mais comumente conhecidos por células B, são responsáveis pela imunidade adquirida humoral, pois podem se diferenciar em plasmócitos que sintetizam secreto imunoglobulina, ou seja, anticorpo. Os nossos linfócitos B têm receptores para antígeno. Aliás, só linfócitos têm receptores para antígeno. Os receptores de antígeno dos linfócitos T de tatu são, eu sempre peço para vocês lembrarem de uma chave e de uma fechadura, porque é uma ligação única. Essa chave só vai entrar nessa fechadura. Esse receptor TCR, T-cell receptor, só vai se ligar no complexo MHC com um antígeno específico. Então nós temos aqui um TCR ligando-se ao complexo MHC fragmento antigênico. Essa ligação vai ser específica, né? Sempre há necessidade de outros correceptores. Nesse momento acadêmico de vocês, eu falei para vocês lembrarem do CD4. Então você tem CD4, MHC2, isso com certeza é um linfócito T helper. Pois bem, os nossos linfócitos B de bola também vão ter uma ligação tipo chave e fechadura, quer dizer, um receptor da linfócito B de bola vai ligar-se exclusivamente no antígeno. O receptor de membrana de superfície do linfócito B de bola é uma imunoglobulina. E o antígeno não necessita ser fragmentado via MHC. O antígeno tem ação, tem uma atuação direta no receptor da célula B de bola. Linfócitos são células exclusivas que expressam receptores de antígenos específicos para um determinante antigênico clonalmente expresso. Os linfócitos T de tatu têm como receptores de antígeno os receptores das células T, os T-cell receptors. Os linfócitos B, os seus B-cell receptors, são imunoglobulinas. Os linfócitos B respondem a antígenos livres e ligados às células. Vocês lembram quando nós conversamos lá na imunidade adaptativa celular? Né? Os anticorpos podem se ligar a antígenos solúveis e expostos. Diferente dos linfócitos T de tatu, que eles necessitavam a fragmentação do antígeno e a apresentação desse fragmento via glicoproteína MHC. E as moléculas responsáveis pelo reconhecimento desses antígenos nos linfócitos B, como nós já vimos, são as imunoglobulinas de membrana e imunoglobulinas de superfície. Cada linfócito B é coberto por cerca de 150 mil moléculas de imunoglobulinas monoméricas. As imunoglobulinas nós representamos tradicionalmente
como se fosse um Y. Então nós temos um linfócito B de bola e ele é recoberto por cerca de 100, 150 mil moléculas de imunoglobulinas monoméricas. Nós já vamos ver o que significa monomérica. Ou seja, os linfócitos B apresentam seus receptores de membrana, seus receptores de superfícies, que são imunoglobulinas constitucionais. O linfócito B apresenta essas imunoglobulinas na sua constituição. Todas as imunoglobulinas de membrana do linfócito B são específicas para o reconhecimento do mesmo antígeno. Essa palavra epítopo, daqui a pouco vocês vão entender o que é. O mesmo antígeno. Veja, o linfócito B de bola, ele não necessita que o antígeno seja fragmentado. Ele consegue ler, consegue se ligar aos receptores diretamente do antígeno. Essas imunoglobulinas constitucionais, que são os receptores de membrana dos linfócitos B, são quase exclusivamente da classe IgM monomérica e IgD monomérica. Em cerca de 10% ou menos, os linfócitos B carregam outras classes de imunoglobulinas como receptores de membrana, IgG e IgA. Sendo que em determinados sítios corporais a quantidade dessas células pode ser muito alta. Por exemplo, linfócitos B localizados na mucosa intestinal, muitos desses linfócitos têm muitas imunoglobulinas A como receptores de membrana. No entanto, a imensa maior parte dos receptores de membrana, receptores de superfície dos linfócitos B de bola, são da classe IgM e IgD. O receptor do antígeno, que são imunoglobulinas, do linfócito B, exerce duas funções essenciais na ativação do linfócito B. A primeira, quando uma imunoglobulina, na maior parte IgD ou IgM, que são os B-cell receptor do linfócito B, se liga ao antígeno, ao epítopo, determinante antigênico, aquela região do antígeno que se liga numa região específica do anticorpo, se chama epítopo ou determinante antigênico. Então, quando o nosso receptor de membrana, receptor de superfície do linfócito B de bola, se liga no epítopo, naquela região específica do antígeno, para qual esse linfócito B ele é específico, o linfócito B, então, ele é ativado. O linfócito B, a célula B ativado, sofre então o processo de expansão clonal, seleção clonal, ou muitos chamam de proliferação. Então essa é a nossa primeira função do nosso receptor de membrana da célula do linfócito B de bola. Iniciar a expansão clonal por ativação do linfócito B, quando você se expõe, quando esse receptor recebe o antígeno. Uma outra função do linfócito B de bola, ou seja, a função dos receptores de superfície de membrana do linfócito B de bola, é a sua atuação como APC. Vocês lembram? Desde o início eu falo para vocês, lembrem das células apresentadoras do antígeno, macrófago, célula dendrítica e linfócito B de bola. E eu falo, lembre das meninas superpoderosas, um macete mnemônico para vocês não esquecerem das células APC. Macrófago, célula dendrítica, linfócito B de bola. E é o momento de vocês entenderem que o linfócito B de bola pode ser, sim, uma APC. Quando o antígeno se liga no receptor de superfície, receptor de membrana do linfócito B de bola, o antígeno, então, como qualquer APC, isso não difere em nada, ele é internalizado, ele é fagocitado, ele é processado em fragmentos antigênicos. Esses fragmentos antigênicos, então, se unem numa glicoproteína, que é o MHC de classe 2,
E esse complexo fragmento antigênico MHC classe 2, ele vai ser expresso na superfície celular. Para quê? Para que um linfócito T de tatu leia. Nós já vamos entender que isso é muito, mas muito importante. Mas então, relembrando, os nossos receptores de membrana dos linfócitos B de bola têm duas funções: ativar o linfócito B de bola, ou a outra função, funcionar como uma APC a fim de ativar, de estimular o linfócito T de tatu, via complexo fragmento antigênico MHC classe 2. Os antígenos podem ser apresentados aos linfócitos B imunologicamente competentes, mas que ainda não foram apresentados aos antígenos. Estes linfócitos são chamados linfócitos B-naive. Da mesma forma, o linfócito T de tatu naive são os linfócitos que são maduros do ponto de vista imunológico, mas não foram apresentados ao antígeno. Então, todo linfócito naive é um linfócito completamente maduro do ponto de vista imunológico, mas que não foi ainda apresentado ao antígeno. Os antígenos podem ser apresentados para os linfócitos B de bola naive, ativando-os a partir daí, de diferentes formas. Por exemplo, nos linfonodos. Essa é uma figura que demonstra aqui pequenos antígenos em marrom. Aqui nós vemos macrófagos, células dendríticas e os nossos linfócitos B de bola. Isso representa o linfonodo. Nós temos o vaso linfático aferente, os seios do linfonodo, aqui o seio subcapsular. Então, a primeira forma com que esse antígeno pode ativar uma célula, um linfócito B de bola naive, é atuando diretamente. Ele entra pelo vaso linfático aferente e ele pode interagir diretamente com os linfócitos B de bola nos folículos dos linfonodos. Uma outra forma de apresentação do antígeno ao linfócito B de bola é quando macrófagos, principalmente na região do seio subcapsular do linfonodo, ou células dendríticas na região medular do linfonodo, englobam esse antígeno e apresentam para o nosso linfócito B de bola. É uma outra forma. No baço, por exemplo, nós vemos aqui a polpa branca e aqui a chamada polpa vermelha do baço, e existe uma região chamada zona marginal, onde nós temos esses seios marginais. Os antígenos podem ser apresentados aos linfócitos B de bola quando células dendríticas plasmocitoides presentes no sangue englobam e transportam esse antígeno para o baço, apresentando para os linfócitos B de bola aqui na zona marginal. Uma outra forma é quando os antígenos chegam no baço e os macrófagos fagocitam esse antígeno e apresentam para os linfócitos B de bola esse antígeno fagocitado por eles aqui nessa região, na região dos seios da zona marginal. Em todos os casos, o antígeno que é apresentado aos linfócitos B está, em geral, em sua conformação nativa, intacta, e não é processado em fragmentos antigênicos e apresentado por MHC. Isso não é necessário para a ativação dos linfócitos B de bola. Embora o reconhecimento do antígeno pelo BC receptor, ou seja, a imunoglobulina de membrana de superfície, possa iniciar respostas do linfócito B, por si só, geralmente esse evento isolado é inadequado para estimular de forma significativa a proliferação
e a diferenciação de linfócitos B, ou seja, a expansão clonal. Para que uma resposta completa seja induzida, outros estímulos são requeridos. Um segundo sinal, incluindo proteínas de complemento, ou seja, estímulo de receptores de proteínas de complemento, estímulo de receptores de reconhecimento de padrões, os PRR, onde os Tool-like receptor, ou seja, os TLR, são os grandes representantes. E no caso de antígenos proteicos, as citocinas secretadas pela ativação de linfócitos T helper. Ou seja, para ativar o linfócito B de bola, há necessidade de estímulo de mais de um receptor. Um segundo sinal. Não adianta só estimular um receptor de membrana de superfície do linfócito B. Alguns fatores influenciam no tipo e quantidade de anticorpos produzidos, como, por exemplo, o tipo de antígeno que induz a resposta imune, se é proteico ou não, muitíssimo, mas muito importante isso. A exposição prévia ao antígeno, nós já vamos ver que existe uma diferença entre a resposta imune adaptativa primária e a resposta imune adaptativa humoral primária e a resposta adaptativa humoral secundária. Em relação ao tipo de antígeno, a ativação dos linfócitos B, ou seja, a expansão clonal dos linfócitos B, desenvolve-se de duas maneiras: em antígenos proteicos, com dependência de linfócitos T helper, e em antígenos não proteicos, sem dependência de linfócitos T helper. Então, de novo, para ativar o linfócito B, há necessidade de um estímulo de mais de um receptor, um segundo sinal, como nós chamamos. E é importante você diferenciar que existem dois tipos de antígenos, o antígeno proteico e o antígeno não proteico, o antígeno polissacarídeo. Em relação ao antígeno proteico, como que ocorre essa ativação do linfócito B de bola, antígeno proteico? Pois bem, temos um linfócito B de bola, com seus receptores de antígeno, que são imunoglobulinas de superfície, imunoglobulinas de membrana, primordialmente IgM e IgD. Existe um antígeno, o linfócito B de bola reconhece o antígeno, ele não reconhece um fragmento do antígeno, ele reconhece o antígeno inteiro, não precisa ser apresentado via MHC, como nós já falamos. Na realidade, sendo mais específico, o nosso anticorpo, ou seja, imunoglobulina, tem uma região específica dele, que são chamados de sítio de ligação, como nós já vamos ver daqui a pouco. Também esse sítio de ligação tem como sinônimo a palavra paratopo. Esse sítio de ligação ao paratopo do anticorpo, ele se liga numa área específica do antígeno, que se chama epítopo, ou determinante antigênico. Ou seja, nós temos o antígeno que se ligou via o seu epítopo ou determinante antigênico no receptor do linfócito B de bola, que são imunoglobulinas, D ou M, através do sítio de ligação ou paratopo deste receptor. Então temos uma ligação de antígeno no linfócito B de bola. Esse antígeno vai ser fagocitado, sim, é assim que funciona quando o antígeno é proteico, vai ocorrer o processamento, e um desses fragmentos peptídicos antigênicos vai se ligar numa glicoproteína chamada MHC da classe 2, que vai ser apresentado na sua superfície, na sua membrana. Sempre que um MHC
apresenta um antígeno, esse antígeno, esse complexo antígeno MHC vai ser lido por um linfócito T helper. Então nós temos a ligação receptor do linfócito T, da célula T, com o nosso antígeno, fragmento do antígeno, e o MHC2, um correceptor CD4. Com isso, esta ligação vai ativar o nosso linfócito T helper. O nosso linfócito T helper ativado, ele vai secretar citocinas. Estas citocinas secretadas pelo nosso linfócito T helper, que foi ativado por essa ligação MHC2 antígeno, fragmento antigênico, né, com o receptor TCR, ou seja, estas citocinas que são secretadas por nosso linfócito T helper ativado, essas citocinas aqui vão ativar o nosso linfócito B de bola. Este antígeno proteico é chamado de antígeno T-dependente. Por quê? Porque ele precisa da ativação de um linfócito T de tatu. Ele precipita a ativação do linfócito T de tatu. O segundo sinal para a ativação do linfócito B de bola são as citocinas secretadas pelo linfócito T de tatu, T helper, T auxiliar. Aliás, o termo linfócito T helper, ele surgiu a partir da constatação dos pesquisadores de que as células T estimulam, ou seja, auxiliam, daí o nome T helper, auxiliar, os linfócitos B de bola a produzir anticorpos. É por isso que os linfócitos T helper têm esse nome. Porque inicialmente os pesquisadores constataram que a função dessa célula aqui, que a gente conhece hoje como T helper, era auxiliar o linfócito B de bola a sofrer a sua expansão clonal, a ser ativado. Nós vimos que lá na nossa aula de imunidade adaptativa celular, que os linfócitos T helper, eles têm alguns padrões, TH1, TH2, TH17. E quando nós voltamos aqui no TH1, nós observamos as citocinas que o TH1 produz, nós observamos as funções que o padrão TH1 realiza, nós vamos ver aqui, ó, estimula a produção de anticorpos, ou seja, as citocinas que aquele linfócito T ali, que foi estimulado, secreta, estimulam a produção de anticorpos, ou seja, estimula a expansão clonal e estimula a mudança de classe. Inicialmente, todos os anticorpos produzidos, independente do antígeno, são IgM. Só vai ocorrer a mudança de classe para IgG, IgA, IgE, se ocorrer a produção de citocinas secretadas pelo linfócito T helper, que só ocorre se o antígeno for proteico. Esta resposta imune, ela é uma resposta imune forte, por quê? Porque ela permite esta mudança de classe de IgM para IgG. E ocorrendo IgG, você vai ter uma maior afinidade, como nós já vamos ver daqui a pouquinho, e vai ter a presença de células de memória. Células de memória. Células de memória. Pois bem, e se o antígeno não for proteico? Se o antígeno for polissacarídeo, que é o mais comum, não proteico. Lembre-se, para ativar o linfócito B, há necessidade de estímulo de mais de um sinal, um segundo sinal. Então nós temos aqui os nossos receptores de membrana, receptores de superfície do linfócito B, que são imunoglobulinas, mas ela é uma célula como outra qualquer, que tem receptores de complemento, que tem receptores, nós usamos o Jzinho invertido para representar desde o início nas nossas conversas com os tool-like receptors. Imagine então que um
polissacarídeo de cápsula bacteriana, que tem vários epítopos, ou seja, determinantes antigênicos, repetitivos. Repetitivos. Essas unidades repetitivas, elas podem se ligar a múltiplos receptores do linfócito B. Ligou-se aqui no nosso receptor de membrana do linfócito B imunoglobulina, ligou-se nesse daqui, e também pode estimular. Aqui nesse desenho nós vemos aqui que ocorre o estímulo do receptor do complemento, ou, como nós vimos aqui, um estímulo de um TLR. Então, mais de um estímulo, um segundo sinal ocorreu. Este padrão de formação, de ativação do linfócito B de bola para antígenos polissacarídeos, ele não tem a presença das citocinas da ativação do linfócito T helper. Não tendo a presença das citocinas do linfócito T helper, disse que essa resposta imune é mais fraca. Por quê? Porque só vai produzir IgM, não vai produzir IgG. Para a produção de IgG, ou seja, para a mudança de classe, você necessita das citocinas produzidas pela ativação do linfócito T helper. Perceba que aqui não houve. Nós temos o antígeno T independente, não houve a estimulação do linfócito T helper. Logo, não tem as citocinas que eles produzem. Logo, você não tem mudança de classe, só vai ter IgM. Se não tem IgG, não tem memória imunológica. Ou tem uma memória, desculpa, muito fugaz. Essa é a grande diferença. Mas vamos colocar isso numa praticidade, para vocês entenderem. Vamos lá. Eu peguei uma foto da internet de uma vacina conjugada. Agora, a partir de hoje, vocês vão prestar atenção nisso. Vocês vão entrar na internet e vão ver vacina conjugada. O que significa a palavra conjugada? Significa ligado, unido, ligado, unido. Veja, para as vacinas serem eficazes, elas devem induzir tanto a maturação da afinidade quanto a formação de linfócitos B de memória, que só ocorrem se você tiver imunoglobulina, ou seja, IgG, imunoglobulina G. E estes eventos só ocorrerão se você tiver a ativação de linfócitos T helper, porque nós necessitamos das citocinas que esses linfócitos T helper produzem. E isso só ocorrerá se você tiver um antígeno proteico. Vacina conjugada é aquela vacina onde um polissacarídeo é ligado a uma proteína capaz de ativar os linfócitos T helper. Isso que significa uma vacina conjugada. O antígeno está no polissacarídeo, mas você precisa agregar, conjugar, unir uma proteína nessa tua vacina para que você possa estimular os linfócitos T helper, que estimulam, que liberam então citocinas que permitem a formação de imunoglobulinas G. A ativação de linfócitos B, quanto à ativação de linfócitos B, é importante que você lembre o que significa clone. Dá-se o nome de clone a um grupo de linfócitos que são específicos para um antígeno. Específicos para um antígeno. Então nós temos aqui um linfócito B de bola, eu estou falando para vocês que tem receptores de antígeno, né? Tem como receptores de antígeno esses receptores, essas imunoglobulinas de membrana de superfície. É didático esse exemplo, não é bem exatamente isso, mas você observa que o antígeno, ou o epítopo do antígeno que vai se unir nesse nosso receptor de superfície é um triângulo. Nesse caso aqui é um quadradinho. Nesse caso aqui é uma esfera. Então essa célula reproduz e todas as células que se reproduzirem a partir dessa vão ter os mesmos antígenos de superfície. Todas as células que se reproduzirem a partir dessa vão ter os mesmos antígenos, não.
receptores da superfície. Todas as células que se reproduzirem a partir dessa vão ter os mesmos receptores de superfície. A isso dá-se o nome de clone. A ativação do linfócito B de bola leva à expansão clonal, ou seja, quando você fala em ativar um linfócito B de bola, você está falando fazer a expansão clonal, seleção clonal, ou alguns falam proliferação. Multiplicação celular com posterior diferenciação. É isto que é a expansão clonal. Então, quando você fala em ativação do linfócito B, você fala na expansão clonal do linfócito B, que é a multiplicação mitose seguida de diferenciação. Então, quando você ativa um linfócito B, você espera que esse linfócito B se transforme num linfócito B efetor, que se diferencia em plasmócitos, os quais secretam imunoglobulinas, ou seja, linfócitos B, quando ativados, iniciam a expansão clonal, que é a multiplicação seguida de diferenciação, e o linfócito B efetor originam plasmócitos, que secretam anticorpos, imunoglobulinas. Esses plasmócitos, eles têm receptores, mas os receptores que eles têm não são imunoglobulinas. Então, eles não possuem imunoglobulinas, anticorpos ligados nas suas membranas. Esses plasmócitos, eles secretam imunoglobulinas, anticorpos, em taxas inacreditáveis, algo em torno, como está descrito na literatura, 2.000 moléculas por segundo. Esses plasmócitos sintetizam uma única classe de imunoglobulinas inicialmente. Nós temos 5 classes, como eu vou falar para vocês. Eu já vou dar um macete, lembrar da palavra jogo em inglês, game, G-A-M-E, e a quinta classe é a D de dado. E a imunoglobulina M é o primeiro anticorpo produzido por esses plasmócitos, chamados plasmócitos de vida curta. Certo? Então, os plasmócitos, quando na sua resposta imune primária, eles secretam primordialmente imunoglobulina M, os plasmócitos de vida curta. Existe um outro tipo de plasmócito que eu não vou falar agora nesse momento. Essas conversas de imunoglobulina humoral, a gente sempre lança uma palavra que a gente tem que conceituar depois, mas é assim que funciona. Plasmócito de vida longa é um outro tipo de plasmócito que eu já vou explicar para vocês para que serve. Além dos linfócitos B efetores, os plasmócitos, existem quando o antígeno é proteico, e somente quando o antígeno é proteico, porque você precisa das citocinas produzidas pelo linfócito T helper ativado. Essas citocinas vão fazer com que ocorra a mudança de classe, de IgM para IgG, e um linfócito de memória é um IgG, comumente, mas não IgM. Então, havendo um antígeno proteico, ocorre a formação do linfócito B de memória. Alguns poucos linfócitos desse clone específico se diferenciam do linfócito B de memória, que tem uma vida longa, em alguns casos a vida inteira, mas não em todos. E eles aguardam quietinho, sem produzir nenhum anticorpo. E quando eles são estimulados pelo antígeno específico, ou seja, numa resposta imune adaptativa humoral secundária, ocorre a intensa e rápida produção de antígenos. Pois bem, então nós temos um linfócito B efetor. Esse linfócito B efetor, ele foi ativado e ele vai originar imunoglobulinas específicas para o antígeno. Inicialmente, ele vai proliferar e depois ele vai se diferenciar. Aliás, depois não, em conjunto, ele prolifera e vai se diferenciando. Inicialmente, o nosso linfócito B vai produzir plasmócitos, vai se diferenciar em plasmócitos. Estes plasmócitos vão sintetizar imunoglobulinas e, como nós conversamos, as primeiras imunoglobulinas são sempre IgM.
sempre entre aspas, na imensa maioria das vezes, IgM. Se o antígeno for proteico, vai ocorrer a estimulação do linfócito T de tatu, que vai secretar citocinas, as quais vão permitir a troca, mudança de isotipo, troca, mudança de classe. E um plasmócito vai começar a produzir IgE. Outro plasmócito vai começar a produzir IgG. E outro plasmócito vai começar a produzir IgA. O plasmócito só produz um tipo de imunoglobulina. Certo? Em determinado momento, vai ocorrer a famosa, pelo menos famosa para vocês a partir de agora, maturação de afinidade. Uma IgG de alta afinidade vai começar a ser produzida, que vai aumentar mais ainda a eficiência da nossa resposta imune adaptativa humoral. Essas são a sequência da ativação, ou seja, da expansão clonal em relação aos linfócitos B efetores. As respostas imunes adaptativas humorais, elas podem ser primárias e secundárias. As primárias ocorrem após a exposição do linfócito B-naive, ou seja, aquele linfócito que está imunologicamente maduro, mas que nunca foi exposto ao antígeno. Então, resposta imune adaptativa humoral primária ao estímulo do linfócito B-naive. Já as respostas imunes adaptativas secundárias ocorre a ativação, a estimulação das células dos linfócitos B de memória. Ocorre depois da segunda e subsequentes exposições, um linfócito B de memória para aquele antígeno, para aquele epítopo do antígeno, é que vai ser estimulado. A isso se dá o nome de resposta imune secundária, seja ela a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta exposição. As respostas imunes adaptativas humorais primárias e secundárias contra antígenos proteicos diferem muito, mas muito, qualitativa e quantitativamente. Na resposta imune adaptativa humoral primária, a produção de anticorpos por plasmócitos é mais lenta e de menor magnitude. Já na nossa resposta imune adaptativa humoral secundária, a expansão clonal é aprimorada por linfócitos que carregam uma memória molecular da primeira exposição ao antígeno. Assim, a produção de anticorpos inicia antes e alcança maiores concentrações, ou seja, a resposta imune humoral secundária é mais rápida e as quantidades de anticorpos produzidos são maiores, devido às células de memória que permanecem após a primeira exposição. Além disso, a troca de isotipo, como nós já vimos de cadeia pesada, e a maturação da afinidade, como nós já vimos, que tornam a resposta imune mais eficiente, também aumentam com a exposição repetidas a antígenos proteicos. Com o tempo, os anticorpos de alta afinidade, eles passam a dominar progressivamente nessa resposta imune. Isso que é a nossa maturação da afinidade. A existência de uma resposta imune secundária é o que permite a vacinação. A existência da célula do linfócito B de memória é o que permite a eficiência, a eficácia, né, das vacinações. Então vamos ver se minha
minha representação lúdica do que acontece, então, na resposta imune primária e secundária. Na nossa resposta imune primária, um antígeno se liga num linfócito B de bola, NAVE. Linfócito NAVE é aquele linfócito que ele é imunologicamente competente, ele está maduro, mas ele nunca foi exposto ao antígeno. Isso é um linfócito NAVE. Alguns chamam de linfócito imaturo, então eu entendo que pode dar uma confusão quando você lê pela primeira vez. Então vamos estabelecer que o linfócito NAVE é aquele linfócito que imunologicamente ele está maduro, mas ele nunca entrou em contato com o antígeno. Pronto. Então nós observamos que nós temos um antígeno, essa região mais avermelhada se chama epítopo ou determinante antigênico. E esse epítopo vai ser lido pelo sítio de ligação ou paratopo do nosso receptor de membrana de superfície do linfócito B, que é uma imunoglobulina. Certo? Pois bem, quando você teve então a ativação pela ligação desse antígeno através do seu epítopo no sítio de ligação do receptor de membrana do linfócito B, ou seja, quando você teve a ativação do linfócito B de bola, ele inicia um processo que se chama expansão clonal, onde você vai ter várias mitoses, proliferações e diferenciações celulares. A expansão clonal. Esta célula vai originar células iguais, com sítios de ligação nos seus receptores de membrana, específicos para esse epítopo desse antígeno. Essa expansão clonal prossegue, formando várias células. Algumas dessas células já vão originar plasmócitos. Percebam que os plasmócitos são células que não apresentam na sua superfície receptores de membrana, receptores de superfícies que são imunoglobulinas. Não é a mesma célula. Estes plasmócitos têm a função de secretar anticorpos, todos da mesma classe, da mesma especificidade. Esta célula só vai secretar anticorpos da mesma classe, sempre da mesma especificidade. Em determinado momento, algumas dessas células efetoras, quer dizer, aqui nós temos a expansão clonal, você vai originar células efetoras e células de memória. Essas células de memória são linfócitos de memória, são linfócitos de vida longa. Isso ocorre quando o antígeno é proteico. O antígeno não sendo proteico, você não vai ter as citocinas do linfócito T helper, com isso você não vai ter a mudança de classe e não vai ter a produção de linfócitos de memória. Pois bem, se você olhar uma curva, primeira exposição ao antígeno, tempos em semanas, concentração de anticorpos. A gente vê que lá, por volta da primeira semana, começa a subir a curva. Geralmente, na segunda semana, você tem um pico na concentração de anticorpos, na sua primeira exposição ao antígeno, que vai diminuindo gradativamente. Certo? Pois bem, agora tomemos essa célula aqui. Vamos pensar, então, numa segunda exposição. Nesse caso, a segunda exposição, a infecção subsequente, as outras, porque pode ser a terceira, a quarta, a quinta, enfim, o mesmo antígeno, absolutamente o mesmo antígeno, com o mesmo epítopo, vai ativar não mais uma célula, um linfócito B naive, mas um linfócito B de memória. Percebem a diferença? Este linfócito B de memória, ativado, inicia a sua expansão clonal. Então, já existe linfócito B de memória, a produção de anticorpo, vocês vão observar que é muito mais rápida, com mais células efetoras e de memória. Produz anticorpos, obviamente. Então, o plasmócito secreta anticorpos da mesma especificidade. Aqui você observa
o surgimento de mais células de memória. Quando você verifica a curva, a segunda exposição, resposta imune secundária, nós vemos que há uma produção mais rápida de anticorpos com um pico maior. Vamos comparar com a anterior. Primeira exposição, segunda exposição. Anticorpos são produzidos mais rapidamente, com um pico maior. E além da resposta imune secundária, que só vai ocorrer se você tiver célula de memória, que só vai ocorrer se o seu antígeno for proteico. Além da resposta imune secundária, ela ter uma resposta mais quantitativamente maior, ela tem uma alteração qualitativa, como nós já vimos. Né? Conforme a resposta imune humoral se desenvolve, os linfócitos B ativados eles vão produzindo anticorpos que se ligam aos antígenos com maior afinidade. Maior afinidade. Isso se chama maturação de afinidade, que ocorre na resposta imune secundária. Ao passo que esses anticorpos de alta afinidade eles passam a dominar progressivamente a resposta, o que torna a resposta imune cada vez mais eficiente. Por isso, resposta imune adaptativa. Certo? Pois bem, eu falei para vocês de um tal de plasmócito de vida longa. Eu conversei com vocês. Vamos analisar essa curva aqui, que é a mesma que nós vimos anteriormente, mas tem uns detalhezinhos aqui. Olha, perceba. A nossa célula imune, linfócito imune, como eu falei para vocês, alguns chamam de imaturo, vamos chamar de linfócito B naive, que são maduros imunologicamente falando, mas nunca foram expostos ao antígeno. Então nós temos uma célula, um linfócito B naive, que foi a nossa primo-infecção, que foi exposto ao antígeno pela primeira vez. Ele inicia a expansão clonal, como nós já conversamos. Vai produzir plasmócitos de vida curta, que produzem primordialmente imunoglobulina M. À medida, perceba bem, que os invasores, os antígenos, vão sendo repelidos, ou seja, após cada invasor ser repelido com êxito, esses plasmócitos de vida curta, esses daqui, morrem. Não é bom ter um plasmócito secretando anticorpo em altíssimas concentrações o tempo todo. Então, cerca de 10, 20 dias depois, esses plasmócitos de vida curta morrem, esses daqui. Mas existe um tipo de plasmócito chamado plasmócito de vida longa. Então, alguns plasmócitos continuam secretando anticorpo, porque a função do plasmócito é secretar anticorpo. Quem secreta anticorpo é plasmócito, não linfócito B. Plasmócito é uma diferenciação do linfócito B, e esse sim secreta plasmócito. O linfócito B tem imunoglobulinas como receptores de antígeno. Plasmócitos não têm essas imunoglobulinas na sua superfície. Então, os plasmócitos, que têm a função de secretar anticorpo, alguns desses plasmócitos ditos, os chamados de plasmócitos de vida longa, migram para a medula óssea. E vivem lá por anos. Não confunda plasmócitos de vida longa com os linfócitos B de memória. Ambos têm vida longa. Linfócitos B de memória não secretam anticorpos, mas estão ali esperando serem ativados. Os plasmócitos de vida longa continuam secretando anticorpos em níveis baixos. E qual a função disso? Os anticorpos que são secretados pelos plasmócitos de vida longa fornecem proteção imediata se o micro-organismo voltar a infectar o indivíduo. Quando o micro-organismo volta a infectar, você tem um pouco de anticorpo circulando pelo teu corpo. Essa é a função dos linfócitos, dos plasmócitos de vida longa. Agora, a proteção mais efetiva ela é fornecida pelos linfócitos B de memória, que são ativados pelo micro-organismo e rapidamente se diferenciam para gerar os plasmócitos de vida curta, e esses sim produzem muita imunoglobulina. Então a função dos plasmócitos de vida longa é manter um nível basal de anticorpo no teu sangue.
Porque se você tiver a reinfecção por aquele antígeno, você já vai ter uma proteção no teu corpo inicial. Esse antígeno daí vai acabar estimulando os nossos linfócitos, agora não neve, mas os linfócitos de memória, que iniciam a expansão clonal, que ela é quantitativamente maior e qualitativamente melhor devido à maturação da afinidade. Em geral, quando você começa a produzir na resposta imune secundária IgG, a produção de IgM diminui muito. Ó. Você quase não tem IgM, tem sim, mas tem menos na resposta imune secundária. Aqui nós temos então, ó, analisando essa tabela aqui, na resposta imune primária e secundária, o isotipo, geralmente na resposta imune primária, você tem muito mais IgM que IgG. Isso é na imensa maioria das vezes. Na resposta imune secundária, você vai tendo aumento relativo de IgG, em determinadas situações, AIM, mudança de classe. A afinidade do anticorpo, aqui uma afinidade média, baixa, normal. Na resposta imune secundária, ocorre a maturação da afinidade e essa afinidade do anticorpo pelo antígeno vai sendo mais forte, vai tornando a resposta imune mais eficiente. Qualquer imunógeno induz a resposta imune primária e a resposta imune secundária, ela necessita um antígeno proteico, como nós já conversamos. Esse aqui é o exame laboratorial da minha esposa, da Luciana, quando ela estava grávida do nosso filho Pedrinho, lá em 2015. Ó. E quando a gestante, ela faz vários exames pré-natal, e entre eles algumas sorologias, como essa daqui. Então, é rotina. Né? E aqui nós temos, no nosso exemplo, uma doença, um vírus chamado citomegalovírus e a toxoplasmose. Então, é rotina. Tá? Se nós observarmos aqui, ó, nós vamos analisar, quando a gente conversar de anticorpo na nossa próxima conversa, esse mesmo exame laboratorial, nós vamos ver aqui que o citomegalovírus deu IgM 0,23, aqui tem o valor de referência, e IgG deu 500, a gente vê o valor de referência, que o IgM, pelo valor de referência, não foi reagente, mas o IgG foi reagente. Vamos esquecer o toxoplasmose agora, depois a gente conversa na nossa próxima aulinha. Só que eu digo para vocês o seguinte, a minha esposa não tinha doença nesse momento da vida dela por citomegalovírus, mas ela tinha anticorpos que foram dosados, veja, laboratorialmente dá para se dosar. Vamos colocar assim, ó, se ela ficasse presa numa redoma de vidro, não tivesse contato com nenhum vírus, 10 dias depois, fosse dosar, o citomegalovírus dela, IgG, ia dar positivo. Um mês depois já dá positivo. E assim vai. O que aconteceu aqui? Ela não está com antígeno no corpinho dela naquele momento. Não está. Mas ela tem imunoglobulinas no corpo dela circulando para que, se ela entrar em contato com esse citomegalovírus, que ela já encontrou, com certeza ela já entrou em contato previamente, porque ela tem IgG positivo. Então, existem imunoglobulinas, ou seja, anticorpos circulando, porque se ela entrar em contato com esse vírus, você já vai ter a sua primeira linha de defesa humoral, que são esses anticorpos secretados por quem? Pelos plasmócitos de vida longa. Então, os plasmócitos de vida longa, eles secretam anticorpos que protegem o ser humano quando aquele antígeno que produziu eles, que levou à produção desses plasmócitos, reinfectar o organismo. Então, eles mantêm uma quantidade pequena, constante, de anticorpos circulando. E esses anticorpos podem ser dosados através dos exames sorológicos. Pois bem, podemos então resumir o nosso roteiro. Linfócitos B de bola, 5 a 10% dos linfócitos séricos, resposta imune adaptativa humoral, produz anticorpos, ou seja, imunoglobulinas. Receptores de membrana dos linfócitos B são imunoglobulinas M ou D, tem duas funções, expansão clonal e funcionar como células apresentadoras de antígeno.
apresentação dos antígenos aos linfócitos B. O antígeno está intacto, diferente daquele antígeno fracionado e apresentado via MHC para os linfócitos T de tatu. Tipos de antígeno que ativam o linfócito B de bola: antígenos T dependentes e antígenos T independentes. Ativação do linfócito B de bola: expansão clonal. Linfócitos B efetores originam plasmócitos que secretam anticorpos. Lembrar que antígenos proteicos levam à mudança de classe, maturação da afinidade e formação de linfócitos B de bola de memória. Resposta imune primária: o linfócito B de bola Navy ativado. Resposta imune secundária: o linfócito B de bola de memória é ativado. A resposta imune humoral secundária produz mais anticorpos mais rapidamente e IgG, mudança de classe. Um grande abraço, pessoal.